Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Primeira carta aos Coríntios capítulo 12, versículo 4. Vivemos em uma era marcada pela busca por protagonismo individual. Em meio a isso, o ensino de Paulo na primeira carta escrita aos Coríntios capítulo 12 nos chama a um redirecionamento essencial. A vida cristã não é uma jornada de destaque pessoal, mas de serviço no corpo de Cristo. Este capítulo traz uma das doutrinas mais profundas e belas do Novo Testamento, a unidade do corpo de Cristo na diversidade dos dons espirituais. Na igreja de Corinto, havia confusão, competição e vaidade em relação aos dons. Muitos se exaltavam por possuírem certos dons mais visíveis, como línguas e profecia, enquanto desvalorizavam outros, como o dom de serviço ou de administração. Paulo escreve, então, para corrigir essa visão distorcida, mostrando que todos os dons vêm do mesmo Espírito e são dados para a edificação do corpo, não para a autopromoção. O tema da mensagem de hoje é Unidade na diversidade, os dons do Espírito para a edificação do corpo de Cristo. Vamos então à reflexão deste capítulo. 1. A fonte de todos os dons, o Espírito Santo, versículos 1 a 11. Paulo começa o capítulo explicando que há diversidade de dons, mas a mesma origem, o Espírito Santo. Não é o homem que escolhe os dons, é Deus quem distribui conforme a sua vontade. Versículo 11. Cada dom é uma capacitação espiritual para uma função específica no corpo de Cristo. Esses dons são espirituais, não naturais. Eles ultrapassam talentos ou habilidades humanas. Por isso, o apóstolo diz que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Os dons são manifestações do Espírito em nós, operando sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação de línguas. 2. A unidade do corpo de Cristo, versículos 12 a 20. Paulo usa uma analogia poderosa, o corpo humano. Assim como o corpo é um só, mas com muitos membros que realizam funções diferentes, a igreja também é assim. Todos fomos batizados em um só Espírito inseridos nesse corpo espiritual, a igreja. A diversidade de membros e funções não é um problema, é a riqueza da igreja. O olho não pode dizer à mão que não precisa dela, nem a cabeça aos pés. Cada membro é necessário, ainda que alguns sejam mais discretos. É a soma das partes que permite o corpo funcionar. 3. A interdependência dos membros, versículos 21 a 27. No corpo de Cristo, não há lugar para arrogância espiritual nem para inveja. Um membro não pode se exaltar acima do outro, e tampouco pode desprezar-se, achando-se inútil. Quando um sofre, todos sofrem, quando um é honrado, todos se alegram. Esse princípio é revolucionário. Ele nos ensina a cuidar uns dos outros, a valorizar os dons do irmão, e a reconhecer que ninguém é autossuficiente no corpo de Cristo. Há uma interdependência essencial. 4. A soberania de Deus na distribuição dos dons, versículos 28 a 31. Paulo encerra o capítulo lembrando que Deus estabelece os dons de maneira ordenada. Ele dá dons ministeriais e espirituais com um propósito: edificar, corrigir, governar e conduzir a igreja à maturidade. Não devemos buscar dons para nossa glória, mas para o bem comum. O apóstolo ainda provoca uma reflexão: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? A resposta implícita é: não. Portanto, cada um deve reconhecer e desenvolver o dom que recebeu, e buscar com zelo os dons melhores, os que mais edificam. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Reconheça seu dom e sirva com ele. Descubra em oração e comunhão com a igreja o dom que Deus lhe deu. Sirva com humildade e dedicação. 2. Valorize o dom dos outros. Não compare seu dom com o do irmão. Cada dom é essencial. Respeite e incentive o ministério alheio. 3. Promova a unidade, não a divisão. O Espírito nos une. Evite contendas, invejas ou competição na igreja. Trabalhe pela paz e cooperação. 4. Ore por novos dons. Os dons não são estáticos. Busque com zelo os dons do Espírito. Deus deseja capacitar seus filhos para mais serviço. 5.
Sirva com alegria e responsabilidade. Os dons não são medalhas de honra, mas ferramentas de serviço. Use-os para abençoar vidas e glorificar a Deus. O capítulo 12 da primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios nos desafia a viver como verdadeiros membros do corpo de Cristo. Somos diferentes, mas temos a mesma essência. Fomos batizados no mesmo Espírito, servimos ao mesmo Senhor, e caminhamos rumo ao mesmo propósito, glorificar a Deus através da unidade, do serviço e da edificação mútua. Não despreze o que Deus colocou em suas mãos. Não se compare com ninguém. Não se ache superior, nem inferior. Apenas seja fiel. Sirva com alegria. E lembre-se, você é parte do corpo, e sua função é insubstituível. Agradeço a você por acompanhar esta mensagem até aqui. Se ela edificou a sua vida, curta este vídeo, compartilhe com seus irmãos em Cristo e inscreva-se no canal Querigma Bíblico para receber mais mensagens profundas e transformadoras da Palavra de Deus. Oração final. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor nos colocou no corpo de Cristo. Obrigado pelos dons espirituais que nos capacitam a servir, edificar e testemunhar. Perdoa-nos pelas vezes em que desprezamos nossos dons, ou invejamos os dons dos outros. Ensina-nos a viver em unidade, a valorizar cada membro da tua igreja, e a ser úteis para o teu reino. Espírito Santo, revela-nos nossos dons e guia-nos a usá-los com sabedoria e amor. Que em tudo Cristo seja glorificado e o corpo fortalecido. Oramos em nome de Jesus. Amém.